Mas depois de ter lido o Novo Testamento inteiro, eu fiquei surpreso. Não há nada na Bíblia referente ao Natal. Pelo menos no Novo Testamento, em momento algum, ocorrem menções sobre o Natal. E o mais estranho ainda, nem que Jesus Cristo nasceu em dezembro. Confesso que isso me deixou bem intrigado, mas como assim o Natal não existe? Mentiram para nós a vida inteira, que Papai Noel não desce pela chaminé, não anda de trenó e nem que existem renas mágicas, tudo bem. Agora o Natal em si não existir, isso aí não, aí já é demais. Resolvi fazer uma pesquisa mais profunda sobre o assunto e se segura, o que eu descobri vai te chocar, só que ao mesmo tempo será a faísca que irá te libertar de prisões religiosas, crenças e dogmas. E eu te garanto, seus pensamentos se tornarão muito mais puros depois desse vídeo. Seu intelecto será meramente recompensado, assim como o meu foi ao saber da verdade. Então vem comigo. Te contarei duas versões sobre o Natal. A primeira, você não percebe? Ela está em todos os lugares. Ela é o rosto presente na cédula do real, é a misteriosa mulher da Estátua da Liberdade, a mulher segurando a balança da justiça, da Colômbia Pictures, seu nome Semíramis, esposa de Cush, neto de Noé. Um de seus filhos se chamava Cush. Esse filho de Cã, neto de Noé, chamado Cush, conheceu uma mulher. Você sabe a Hillary Clinton? Agora você sabe a Jezabel, aquela mulher do Acabe? Coloca as duas aqui assim, uma do lado da outra. Essa mulher que esse rapaz conheceu, esse Cush, era uma mistura de Jezabel com Hillary Clinton. Diga-se de passagem, a Jezabel, esposa de Acabe, ela era devota de Semíramis. Cush então se casa com Semíramis, uma mistura de Jezabel com Hillary Clinton, você sabe do que eu estou falando. E dessa união nasce uma criança. Semíramis e Cush tiveram um filho, Nimrod. Reza a lenda que Nimrod representou tudo que há de repugnante na humanidade. Ele foi uma espécie de ditador. Ele foi um tipo de personificação da desobediência. E também foi quem criou várias cidades. E a que mais importa para nós, pelo menos nesse mini documentário, se chamou Babilônia. Quando falamos sobre Babilônia, é interessante a gente perceber que não só um rei, mas todos eles que tiveram a capacidade de liderar a Babilônia, para eles deveriam ser vistos e comparados como um deus. Ao mesmo tempo que podemos ver a Babilônia como berço da capacidade humana, como foram criadas inúmeras tecnologias, foram desenvolvidas práticas agrícolas, canais de irrigação, entendimentos artísticos, estudos matemáticos, e o mais curioso ainda, sem nenhuma facilidade das quais temos disponíveis hoje. Por outro lado, a Babilônia representou uma mancha bem escura na história da humanidade. A começar que parte dela foi construída por mão de obra escrava e inclusive os famosos jardins suspensos. Veja só o que a Bíblia fala a respeito da Babilônia. E um dos 7 anjos que tinha 7 taças adiantou-se e me falou nesses termos: Vem, e eu te mostrarei o julgamento da grande prostituta, que reside à beira dos oceanos. Com ela os reis da terra se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. Ele então me transportou em espírito ao deserto, e vi uma mulher sentada numa besta escarlate, coberta de nomes blasfematórios, e com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher vestia de púrpura e escarlate, resplandecia de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava na mão uma taça cheia de abominação, as imundícies de sua prostituição. Na sua fronte estava escrito o nome misterioso: Babilônia, a Grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. E eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. À sua vista espantei-me fortemente. O anjo, porém, me disse: Por que te espantas? Eu te direi o mistério da mulher e da besta de 7 cabeças e 10 chifres que a transporta. A besta que viste era, não é mais. Ela vai subir do abismo e encaminhar-se para a perdição. E os habitantes da terra, cujo nome não está escrito na Bíblia desde a fundação do mundo, se espantaram ao verem a besta, pois ela era, não é mais, mas retornará. É o momento de ter a inteligência iluminada pela sabedoria. As 7 cabeças são as 7 montanhas sobre as quais a mulher está sentada. São também 7 reis. 5 dentre eles caíram. O 6º reina, o 7º ainda não veio, mas quando vier deve permanecer pouco tempo. A besta que era e que não é mais, é ela mesma um 8º rei. Pertence ao número do 7 e se encaminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam a realeza,
mas por uma hora partilharão o poder real com a besta. Eles têm um só desígnio: pôr a serviço da besta sua força e seu poder. Eles combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos reis e o Rei dos reis. E com eles vencerão também os chamados, os eleitos e os fiéis. A seguir ele me disse: as águas que viste, onde reside a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Os chifres que viste e a besta odiarão a prostituta, a deixarão solitária e nua. Elas povoarão suas carnes e a queimarão no fogo, pois Deus incutiu em seus corações o intento de realizar o seu desígnio, por sua realeza a serviço da besta, até que se cumpra completamente as palavras de Deus. A mulher que vistes, enfim, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E a respeito da escravidão, antes que você ache isso tudo um absurdo, a escravidão era tido como algo normal. E para falar bem a verdade, não tem tanto tempo assim que a escravidão foi abolida. Mas o fato de um rei querer ser visto e ser tratado como um Deus, dizem que em um determinado momento nós humanos conseguimos perceber em um pequeno estado de reflexão que nós somos insignificantes em relação à imensidão do universo. Para e pensa, você já imaginou que o mesmo sol que ilumina a gente hoje foi o sol que iluminou esses povos aí já nessa época? Olha, quem garante que no próximo ano eu estarei aqui gravando um vídeo falando sobre Natal, ou que você estará aí na sua casa, com seus pais, sua família? Do fundo do meu coração, eu espero que sim. Dizem que a arrogância humana nasce justamente por saber do que eu acabei de falar. O fato é que Nimrod foi, digamos, uma espécie de senhor do mundo. E ele gostava de dizer que ele era um rei, o Rei Sol. Isso segundo fontes que eu pesquisei. E agora a coisa começa a ficar mais estranha ainda. Ele se apossou de sua mãe, ele teve com ela uma relação incestuosa. E, já que ele era Deus, o Deus Sol, sua mãe então se torna a deusa, a Lua. Com tantas barbaridades como essa, Nimrod acabou sendo morto pelo seu próprio tio, Sem. Semiramis, então, para justificar o fato de que eles eram deuses, diz que Nimrod não morreu, ele foi para o lugar dele, ele é o Deus Sol, e está lá no céu. Ao mesmo tempo, ela aparece grávida e justifica com outra história. Ela foi engravidada por Deus, e então nasceu Tamuz no dia 25 de dezembro. Agora sim, tudo faz sentido, então é por isso que comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro? Mas faltam detalhes nessa história. Faltam mesmo. Tamuz, ainda novo ao sair para caçar, foi morto. Sua mãe o encontra em um tronco. E para justificar ainda o fato de serem deuses, ela conta que ele foi lá para os céus e que ali está presente apenas o seu corpo físico, seu espírito foi lá para os céus. Com o nascimento e a morte de Tamuz nascem duas coisas: a teoria da reencarnação e um pinheiro, bem onde ele foi encontrado morto. E assim o pinheiro se torna uma representação do Natal. Desde essa época, as pessoas passaram a ter a prática de levar um pinheirinho para dentro de casa e enfeitar. Era costume também levar presentes e trocar entre eles. Nessa época, Semíris também começou com a prática do confessionário, no qual era meio que colocada em uma balança. De um lado, o que a pessoa tinha feito de bom, do outro, o que ela tinha feito de ruim, para assim saber se a balança pesava para um lado ou para o outro, ou se ela ficaria equilibrada, nascendo assim a simbologia da justiça, a mulher com a balança. Mas você já deve ter percebido também que está faltando uma figura enigmática, o bom velhinho, o carismático e misterioso Papai Noel. Estima-se que o Bom Velhinho é uma pequena homenagem a São Nicolau. O Natal do dia 25 de dezembro ele era um pouquinho diferente segundo fontes que eu pesquisei. Ele era e ainda é visto por diversas culturas como festa pagã. E sim, ele realmente é de origem pagã. 4 anos antes de Cristo, ou 6, mas como que estava a região, quais eram os costumes, essa época do Natal como que era? Não tinha essa época do Natal. Mas essa festa pagã do solstício? Não, isso vai surgir em Constantino 400. Constantino não existia nada de pagão, porque o Constantino vai fazer essa mescla de cristianismo com paganismo. O Constantino ele assume o poder em 313, depois de Cristo. Então, essa época que seria em dezembro, não existia uma festa? Não existia nenhuma festa na época, nada, zero festas. Bom, detalhe, se a gente considerar que Jesus nasceu entre outubro e novembro, havia algumas festas judaicas ali, por exemplo, a festa do Yom Kippur, às vezes podia cair em setembro ou outubro, dependendo do calendário, que é o dia da expiação. Você tinha a festa das cabanas, que é o Sukkot, dos judeus, que vão ser mais ou menos nessa época, os tabernáculos, né? A festa dos tabernáculos é setembro, outubro. Então Jesus pode ter nascido nessas festas judaicas aí, né? Quase dá pra pegar o tabernáculos. Agora, Roma
Nessa época tinha algumas celebrações pagãs, mesmo o culto do mitraísmo ele vai vir depois. O culto do deus Mitras vai chegar em Roma de maneira forte, ele vem da Pérsia, ele vai chegar no final do primeiro século. Então não tinha nada. Jesus nasceu da maneira mais anônima possível, da maneira mais discreta possível. E essa é uma coisa que choca muita gente. Deus mandou seu filho ao mundo, João 3,16. Não houve um acontecimento mundial que todo mundo ficou sabendo. Não. Foi a maneira mais anônima. Com o tempo, com essas idas e vindas de deuses, os pagãos começaram a ser introduzidos na cultura cristã. E se você não assistiu o nosso bate-papo aqui desde o início, né? Depois volta lá e assiste, é bom dar mais views aí por inteligência limitada. O Natal realmente tem uma origem pagã. E como é que eu concilio isso com o fato de Marcela e eu celebrarmos o Natal? Parece uma contradição. Eu também. Né? Eu vi lá, parece uma contradição mediante tudo que eu falei. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: nós não precisamos rejeitar uma coisa apenas porque ela tem origem pagã. Senão nós temos que rejeitar muita coisa. O seu nome tem que ser rejeitado. O meu nome. Marcelo é o nome que vem do paganismo. Muitos nomes vêm do paganismo. Samuel não precisa, porque é bíblico, né? Shmuel é Deus que ouve o profeta, mas Marcelo é famoso pela lança, eu fiquei sabendo. Exatamente. É verdade. Coloca aí, vê aí, Rodrigo. Famoso nomes, mas pela lança. Sabe o que é? Rodrigo significa o Senhor da Glória. Rodérico vem do saxão. Agora, e os nomes como quem chama Denise? Denise é um nome pagão. Vem de Dionísio, Deus do vinho. Então vai ter que trocar o nome. Quem se chama Anselmo, aí... vê aí, Anselmo. Anselmo é Elmo de Ouro. É mesmo? Anselmo da Cantuária lá. Você tem outros nomes que eu poderia falar aqui. Laura, o nome da minha esposa é Laura. Laura também é um nome que vem do paganismo. É a forma latina de Daphne. Então Laura também é um nome pagão, então não pode ter. Então tem que sair trocando o nome de todo mundo, porque tem origem pagã. Outra coisa que tem origem pagã. Mas é engraçado, né? Porque, por exemplo, nasce uma criança e fala assim, pô, vou colocar o nome dela de anjo. Mas ninguém coloca o nome de Lúcifer no nome. Não põe, exatamente. Belial. Belial, exatamente, né? Hitler, né? Ninguém põe mais. É mesmo, o nome caiu em desuso. Caiu, não, desapareceram. Não, mas dizem que antes da Segunda Guerra Mundial tinha vários Hitlers na lista de Nova York, desapareceram todos. Os caras mudaram. Mas aí voltando, então o nome... A gente pode rejeitar, né? Outra coisa, eu também não posso usar os nomes dos meses do ano, porque janeiro, por exemplo, é o mês Januarius, é o mês de anos. E anos em latim é o mês das portas. Februário é o mês do deus dos infernos. Lembra que eu falei da história de Saturno, que é fevereiro das bacanais, por isso que o carnaval sempre pega fevereiro e março? Tanto é que fevereiro... O nosso calendário é pagão. É pagão, o nosso calendário é pagão, você entendeu? Agosto é de Augusto. A divinização de Augusto, então eu também não posso usar. Se eu for astrônomo, eu não posso usar o nome dos planetas do sistema solar, porque Mercúrio, Saturno, Vênus, tudo é nome pagão. Eu não posso celebrar aniversário, porque a celebração de aniversário também tem uma origem pagã. O quê? Então se você não pode celebrar Natal, também, os textos de Jeová não celebram aniversário, sabe disso, né? Então se você não pode celebrar Natal, nem Natal, então você não pode celebrar Natal, não pode celebrar aniversário. Aniversário também tem origem pagã. Então o dia também não pode ser de meia-noite a meia-noite, que isso também é origem pagã. Nem de 12 em 12. E é uma questão mítica, né? Porque o fato de Deus existir e as pessoas tentarem explicar com suas palavras não significa que não é uma procura por Deus. Exatamente. Eles tentaram explicar como eles conseguiram. Exatamente. Então não posso rejeitar uma coisa simplesmente porque tem origem pagã. Senão até a própria língua portuguesa vem do latim, que por sua vez era uma língua pagã. Nós não viemos do hebraico. Então, só dando alguns exemplos assim simples para dizer que a gente não pode rejeitar algo apenas porque veio do paganismo. Tá certo? Inclusive a imagem de Maria, para ser ali adorada e tudo mais, veio de uma deusa da época sim, que a igreja, a igreja uniu pra unir a galera. Não, olha, que essa deusa aqui, vamos me chamar. Então a gente tem que tomar cuidado. Só porque é pagão, vou rejeitar. Senão vou rejeitar muita coisa, já ficou claro. Agora, por outro lado, então significa que eu posso aceitar tudo que vem do paganismo? Não. A primeira coisa que eu tenho que fazer a leitura é o seguinte. Em primeiro lugar, existe respaldo bíblico, Rodrigo, para você aceitar uma coisa que vem do paganismo? Existe. Vou dar 2 para vocês aqui. Vou dar 2 respaldos bíblicos para vocês. César? Não, para aceitar coisas que têm origem pagã. Então, mas a moeda... a moeda que eles usavam era de César. Devemos pagar o imposto? Exatamente. Quer ver um exemplo? Eu acabei de falar do calendário judaico. Sim. E o nome dos meses judaicos vinha do paganismo. Também? Porque assim, o primeiro mês do calendário judaico era o mês de Abib. Mas depois que eles passaram pela Babilônia, eles trocaram o nome Abib para Nissan. Entendi. Você entendeu? Tammuz é o nome de uma divindade. E é o 7º mês. Kislev é nome pagão. Ou seja, todo o calendário judaico usado após a Babilônia, na época de Jesus, era calendário pagão. E esses nomes aparecem lá na Bíblia. Você lê o nome Kislev, estava na Bíblia. No mês de Kislev, quando aconteceu isso e tal. Ou seja, então, se é errado ter algo de origem pagã, a Bíblia está errada, porque ela mantém um calendário de origem pagã. Mudando assim o Natal de acordo com os interesses do cristianismo. Por um período, o Natal meio que passou a ser esquecido, restando apenas símbolos. O pinheiro, os sinos, a guirlanda, a vela, mas com a vinda de Nicolau e sua fama de mágico, de milagreiro e de distribuidor de presentes, Nicolau acabou sendo considerado santo, o padroeiro das crianças. Mas o fato é que ninguém sabia ao certo qual era a sua fisionomia. Sua aparência foi reproduzida e modificada várias vezes, até ela se tornar atribuída a uma aparência humana. E sabe quem fez isso? A Coca-Cola. Então, sim, nessa visão, o Natal é uma festa pagã e no dia 25 de dezembro comemora o nascimento. Mas não foi Jesus Cristo quem nasceu nessa data, mas sim o Deus Sol, ou melhor, a reencarnação do Deus Sol, seu filho Tammuz.
A segunda versão. Mas vamos parar de enrolação e ir direto ao assunto. Quem é essa mulher e por que diabos ela está presente nas cédulas brasileiras? O nome da mulher é Marianne. E sua imagem é muito mais um símbolo do que a representação de uma pessoa que realmente existiu. Ela está presente em um dos quadros mais conhecidos do mundo, chamado A Liberdade Guiando o Povo, feito em 1830 pelo artista francês Eugène Delacroix. A Estátua da Liberdade foi uma parceria da França e dos Estados Unidos. A França financiou a estátua e os Estados Unidos forneceu o pedestal e o local. O engenheiro responsável foi o mesmo desenhista da Torre Eiffel, Gustave Eiffel. Frederic Auguste Bartholdi, escultor da estátua, usou sua mãe como inspiração para o rosto da Senhora Liberdade e usou a sua esposa como inspiração para o corpo da estátua. Embora haja diversas versões do logotipo da Columbia, a última e mais marcante foi com a modelo chamada Jenny Joseph. Jenny fez o teste em 1992, quando a empresa pediu para que o pintor Michael Diaz reformasse a logomarca. Após muitos e muitos testes com diversas mulheres, Michael conseguiu encontrar a pessoa perfeita para o trabalho através de uma amiga em comum. Vestida com uma túnica azul, em sua mão direita, Jenny segurava algo que se parecia com a base de um abajur. Surgia ali uma das mulheres mais famosas e anônimas da história do cinema. Themis é a deusa grega da justiça. Era vista por todos como a personificação da justiça, das leis e dos costumes divinos, responsável por manter a ordem social e fazer a supervisão dos ritos e cerimoniais. De acordo com alguns escritores, pelas suas obras deixadas no tempo, além de Semiramis existiu também Samura Mats, uma mulher poderosa, importante e rainha da Síria. Ou será que Semiramis e Samura Mats se tratam da mesma pessoa? Aí eu tenho já um problema para ligar Semiramis com Nimrod, porque se Semiramis for a versão grega de Samura Mats, Samura Mats teria sido uma rainha da Assíria do 8º século a.C. Então aqui eu já tenho um problema histórico. Semiramis, se for Samura Mats, ela viveu mais ou menos 700 e pouco a.C. Mas Nimrod, de Babel, teria vivido por volta de 2000, 2300 a.C. Ou seja, eu tenho um hiato aí muito grande entre Babel e a Semiramis histórica, se é que ela realmente existiu. Você percebeu? O segundo problema que eu enfrento para poder fazer uma construção assim taxativa de Semiramis é que as informações que eu tenho dela são tardias e fragmentadas. Como eu disse, eu tenho informações do 1º século a.C. e 2º século depois de Cristo, são as mais antigas, que fazem referência a Esectésias, que viveu no 5º século a.C., mas toda a sua obra está perdida. Então são informações tardias, fragmentadas. A terceira dificuldade que eu tenho para levantar a historicidade de Semiramis, quem ela foi de fato, é que algumas dessas versões delas são contraditórias. Eu vou apresentar para você algumas delas aqui, ou pelo menos uma súmula que a gente pode ter de todas essas versões tardias, fragmentárias que nós temos, e também na questão cronológica, como eu apresentei. Se ela for Samura Mats, essa Samura Mats está muito longe do contexto de Babel. Digamos que não. Então, se há uma conexão entre Semiramis, Babel e a Babilônia, nesse contexto, Semiramis foi filha da deusa Deserto, que repudiou a própria filha. Assim, ela foi criada por pombas divinas. Depois, Semiramis foi entregue a um casal humano. Eles a criaram como uma filha. Enquanto o tempo passava, Semiramis se tornou uma mulher muito bonita. Se casou com um homem comum. Seu marido foi mandado para a guerra e eles conversavam por cartas. Eles estavam morrendo de saudades um do outro, então ela decidiu montar por conta própria uma organização militar. O fato é que, por ser tão inteligente, forte e estratégica, ela acabou com seu talento e estratégia militar, vencendo com seu grupo o exército inimigo, o que de fato a trouxe muita fama, reconhecimento e também sua própria ruína. Por ser tão visada, Semiramis acabou sendo cobiçada por um rei. Seu marido acabou se suicidando e assim ela se casou com esse rei, Minos. Tiveram um filho chamado Nínias. Quando ela morreu, ela foi para o mundo dos deuses na forma de pomba. Só que aqui estamos falando de história. Em alguns relatos, Semiramis foi cultuada e assim conectaram ela com a Babilônia. Com os jardins suspensos da Babilônia, concluiremos que talvez Semiramis tenha sido uma divindade que acabou sendo cultuada em diversas culturas com nomes diferentes. E onde entra o cristianismo nessa história? Bom, tiveram alguns autores cristãos que acabaram fazendo ligação entre Semiramis, Babilônia, Babel, Bíblia Sagrada, Nimrod e o cristianismo. O que pode ser é que esses autores meio que inspiraram alguns fragmentos históricos com a história natalina, mas o ponto é que isso teria que aparecer na Bíblia em algum momento, mas ironicamente, mesmo assim, não há passagem natalina na Bíblia. O que nos resta é levar o Natal para um outro ponto de vista.
Isso não passa de estratégia de vendas, pois veja bem. São as épocas das viagens na época do Oriente Médio. Então faz todo sentido Roma estabelecer um censo nessa época, que era a época mais fácil das pessoas viajarem. Se eu falar em linguagem atual... Porque tem o lance do censo, né? Exatamente, a época atual. Por que o pessoal aproveita dezembro para vender mais? Porque o povo vai receber o 13º. A primeira parcela do 13º, a segunda parcela. Então Roma sabia que essa era a época melhor para o povo viajar, porque eles já tinham feito a colheita, já estavam com dinheiro no bolso, já tinham vendido, já tinham guardado ali. Então Jesus nasceu entre outubro e novembro. Agora o dia eu fico devendo pra galera. Em dezembro, as pessoas recebem uma espécie de bônus, o 13º salário. Por estarem em clima de se reunir com seus familiares, querem ficar bem aparentados e também, por ser final de ano, elas acabam fazendo umas comprinhas, afinal de contas, elas merecem, pois deram um duro danado durante o ano. E eles vão trocar presentes entre si. Ninguém quer chegar na casa dos parentes de mão abanando. Não vem fazer feio, hein? Com essa forma de pensar, o Natal seria uma ótima estratégia de vendas e as empresas sabem disso, elas nadam de braçada. O Natal seria uma festa mundana, sem nenhuma conexão, nada a ver com a cultura cristã. Mas realmente, será que é só isso? Não há mais nada de bom e tudo que a gente vê deve ser interpretado como mito? Não, existe uma forma bem pura e espiritual da qual deve ser levado o Natal. Entrou roupa no guarda-roupa, saiu roupa. Entendi. E eu não espero a roupa ficar velha, assim, transparente, para eu dar pra alguém, não. Eu não dou uma roupa pra alguém que eu não usaria ainda. Não é o pano do chão do cachorro. Então, tá chegando o Natal, quem tem filhos, filhinho, o Natal vai chegar, você vai ganhar presente. E que presente você vai dar para o menino Jesus que está lá no orfanato? Por que o menino Jesus que está no orfanato? Tem uma passagem da Bíblia que fala isso. No dia da volta de Jesus vai dizer o seguinte: vem, bendito meu pai, por quê? O que eu fiz, né? A primeira fase eu tive... Eu tive fome, me dá de comer, tive sede, me dá de beber, tive frio, me cobri, estava doente, me visitou. E as pessoas vão perguntar, quando? Quando nós fizemos? Tudo que você fizer por aquele que precisa, você fez pra mim. Você entendeu? Então Jesus não está no presépio, mas Jesus está no orfanato. Jesus está debaixo da ponte. Eu vou falar uma coisa meio absurda, Jesus pode estar até na Cracolândia. É, claro. Porque o que eu faço pra aquele drogado lá, eu tô fazendo por ele. Você tá entendendo? E está, porque ele é filho. Ele é filho. Você tá entendendo? Que ele é um filhinho. Ele tá na gente, hoje, eu confesso uma coisa, é difícil falar de filho, porque como não tem filho, geralmente os pais ficam ofendidos, né? É fácil falar que você tem os seus. Mas eu sou professor, eu analiso a geração. As crianças hoje têm tanto brinquedo que elas nem curtem mais. Um brinquedo hoje, você dá um menino em brinquedo 2 dias e já larga. Porque é tanta boneca, é tanto carrinho, é tanta coisa, já tão porre. As crianças não curtem, elas não sabem. Você entendeu? É como se você fosse comer agora todas as comidas agradáveis na mesma refeição, você não curte. Imagina lá, lasanha, estrogonofe, churrasco, tudo que você gosta na mesma refeição. Aqui, ó, vai estar tudo aqui, Vilela, tudo que você gosta, mas tem que comer agora. Você não vai curtir. Você entendeu? Então, assim, vamos ensinar para as crianças, entrou um brinquedo, vai sair outro. Tem muitos cristãos também que fazem ceia, leva a sua ceia pro seu semelhante, você tá entendendo? E começar, e fazer esse gesto com as crianças. Você, meu filho, você vai escolher qual carrinho que você vai dar pros pobres. Você vai colocar e você vai lá comigo entregar. Tá certo? Isso é uma maneira cristã de celebrar o Natal. Outra maneira cristã de celebrar o Natal é lembrando as pessoas que o Natal não tem nada a ver com o Papai Noel. Tirando o mito do Natal, corrigindo os mitos. Lembrando que quem morreu na cruz do Calvário não foi o bom velhinho vestido de vermelho. Tá certo? Foi Jesus de Nazaré. Não deixando que o Papai Noel da Coca-Cola, que é aquele Papai Noel rosadinho, mesmo da história da Coca-Cola, né? Mesmo que eu falei que a história do Santa Claus vem antes, mas aquela história da vermelho da Coca-Cola, não deixando que aquele Papai Noel substitua o Jesus de verdade. Você tá entendendo? Aproveitando, outra maneira linda de celebrar o Natal é colocando as crianças em redor da mesa e contando para elas a história do nascimento de Jesus, que hoje a maior parte das pessoas esqueceu, ignora. Você tá entendendo? Contando, relembrando, fazendo as crianças viverem o que Maria e José viveram. Falando assim, olha, nós vamos à rodoviária, que pode ter uma família lá agora, na mesma situação de Maria e José. Essa é a maneira correta de celebrar o Natal. Então, pra mim, o que seria o extremo que eu não considero uma forma cristã de celebrar o Natal? Com todo respeito àqueles que discordarem de mim, tá bom? Se você fala, não, pra mim, que eu sou testemunho de Jeová, não celebro o Natal, eu respeito você, tá certo? Eu tô colocando a minha opinião. Eu, baseado no que eu entendo da Bíblia, não é meu achismo. Claro. Eu acho que os dois extremos errados de celebrar o Natal, lembrando que o extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Um extremo é o extremo do consumismo. O Natal vem vindo o Natal. É o Natal agora, o Peru, é aquela coisa toda, é mais presente, aquelas compras, aquele frenesi de shopping, de comprar coisa pra todo mundo, aproveitar a promoção, aquela coisa toda, esse frenesi, isso é Natal, você entendeu? E preocupado com a árvore, mais com a estética que vai enfeitar a sala do que o que está significando aquele dia. Isso é um jeito que desonra a Deus. E o outro jeito que eu acho que desonra a Deus é aquele jeito que fala assim, não, pra mim Natal não tem significado nenhum, eu não vou celebrar porque você é pagão. Tá bom, aí você cria uma criança também no lar, que ela vê os coleguinhas todos recebendo um presentinho, ela não ganha nada, que o pai dela não deixa, você tá criando seu filho pra ser um filho que vai depois ter o horror da religião. Que ele vai associar coisa errada. Exatamente, sabe? Fala assim, pai, não é tudo errado, tá bom, quando ele quer 16 anos, pai, fica na sua religião aí que eu não quero. E você perdendo uma excelente oportunidade, Vilela, que a gente vive num mundo tão secularizado. Você é um excelente cantor e você sabe que eu sou seu fã. Obrigada, mas admitamos. Mas admitamos. Você nunca vai fazer o sucesso de uma mulher com traseiro de fora, cantando música vulgar. Nem quero. Você não quer e não vai, porque o mundo jaz no maligno. Sim. Você entendeu? Eu tô no mundo que eles não ouvem a Marcela, eles vão ouvir a outra, que eu não vou dizer o nome dela aqui, em respeito ao seu programa. Eles vão ouvir aquela outra lá que erotiza as crianças, que fala um monte de pataquada, que banca de intelectual. É aquela que vai fazer sucesso, é aquela que vai estar nas paradas, é aquela que vai ter milhões de discos.
Então já todo mundo tão secularizado, tão sem Deus, que o único momento que eles pelo menos param para lembrar alguma coisa da história bíblica É que nasceu algum. que nasceu algum Salvador, que alguém importante, é a oportunidade evangelística que eu tenho para falar do Evangelho. Aí eu fecho no meu chauvinismo religioso, não quero saber de Natal porque isso é pagão. E eu tô perdendo uma oportunidade áurea de falar para o secularizado, para o profano, que Jesus nasceu. Você celebra o Natal? Por quê? Eu não sei. Por quê? Não, vou te contar a história. Eu tenho uma oportunidade ótima na mão e eu perco por causa talvez de um posicionamento que eu acho que não precisaríamos ser assim. Então é assim que eu vejo a celebração do Natal, a despeito de ter uma origem pagã, o que não significa uma licença para tudo de pagão na minha vida. Lista, mas nem tudo me convém. Já que ele foi introduzido na cultura cristã, não há nada de errado em a gente, nessa data específica, se reunir com a nossa família e nos lembrar dos ensinamentos de Cristo, que ele morreu para nos salvar. Na verdade, não importa toda essa comilança, bebedeira e ostentação de felicidade muitas vezes falsa. Por muito tempo eu não tinha muita fé com o Natal, particularmente mesmo vendo tantas pessoas comemorando e se mostrando felizes, cantando hinos bonitinhos, eu via essa data como um momento muito triste, porque no fundo eu pensava, tem muita gente que não tem o que comer, que não tem onde morar. Gente invisível que não faz nenhuma diferença na vida da gente. E elas são lembradas pelas pessoas como um ato de caridade somente nessa época. Recebem doações de gente hipócrita com culpa no cartório para que assim elas se sentem bem consigo mesmas, para que elas cheguem na seguinte conclusão: eu fiz a minha parte, eu sou uma pessoa boa, e depois disso, no ano seguinte, tudo volta ao normal. Só que por outro lado, nessa mesma época, acontece dessas pessoas invisíveis, seus filhos, pensarem: está chegando o Natal, eu vou pegar com Deus que nessa época alguém pode me ajudar. Então, por outro lado, eu consigo ver esperança no rosto das pessoas. Eu consigo ver de perto uma família que desentendeu o ano inteiro, só que quando chega no Natal eles dizem: espera aí, mas é Natal, vamos dar uma trégua. No meu humilde ponto de vista, a gente realmente não deve esperar chegar o Natal para ajudar alguém que precisa. A gente não precisa fazer uma boa ação só nessa época, ou fazer uma ação bonita só para tirar uma fotinha, postar nas redes sociais e colocar aquela legenda: estou me sentindo grato. Mas se você tem sim como ajudar alguém, por mínimo que seja essa ação, não tem por que você não fazer. Esse foi o especial de Natal aqui do Momento Orar. Eu sou o Mini Ramalho e muito obrigado pela sua atenção.